Boa noite a todos. Vamos iniciar aqui o nosso estudo. Tudo bem aí, povo? Temos aí a nossa amiga Carmen, Lucinéia, Denise, Eloá. E aí, Carmen, tudo funcionou direitinho? Tudo ótimo, Rose. Ah, Direitinho. maravilha, maravilha. Bom, Está chegando aqui o nosso horário, faltando um minutinho aí para a gente iniciar o nosso estudo na noite de hoje. Começando aqui, mais uma vez, boa noite a todos. Nós estamos aqui no CEPA, né? Sociedade de Estudos Espírita Francisco de Assis, hoje, dia 1º de fevereiro de 2023. E nesse horário, nós estudamos essa obra, Emmanuel, né? Psicografia de Francisco Cândido Xavier pelo Espírito de Emmanuel. É o primeiro livro que Chico psicografou do orientador espiritual Emmanuel. E nós estamos estudando o capítulo 9, que tem por título A Igreja de Roma na América do Sul. Semana passada nós falamos sobre a questão da Inquisição, né? Inquisição na América do Sul, da Inquisição no Brasil, que muita gente não sabia que ela aconteceu, mas ela aconteceu e foi tão dura como qualquer outra Inquisição em qualquer outro país. E hoje nós vamos começar no item 9.2, que tem por título O Catolicismo na Europa Moderna. Então, nós vamos agora fazer a nossa prece, elevar o nosso pensamento ao alto, agradecer a Deus, agradecer a Jesus pela oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos aqui reunidos mais uma vez para estudar, para refletir, para crescer. Obrigado, Pai amado, por todas as bênçãos que o Senhor tem nos concedido. E ser conosco hoje, agora e sempre. Graças a Deus. Só um minutinho aqui, eu vou confirmar só uma coisinha para ver se está tudo ok. Tá tudo ok, sim. Então, vamos lá continuar aqui, iniciar a leitura do nosso livro, né? Então, nesse item 9.2, o catolicismo da Europa moderna, Emmanuel diz assim: a Europa moderna, pobre de possibilidades econômicas e compreendendo de perto a ação defraudadora da Igreja Católica, tornou-se campo quase estéril para as suas explorações. Porque chega uma época que a América da Europa, é quase como se ela tivesse pensado da ação ali final do século XIX, né? Início do século XX, é como se ela tivesse cansado da ação da Igreja Católica. Que é como se a Igreja Católica... Como não? Ela foi explorando, arrancando tudo que podia. Chega uma hora que a própria Europa está cansada. E começa o quê? Reagir contra essa igreja. Ela começa a reagir contra. Por isso que eles aqui, a Europa moderna, final do século XIX, já início do século XX, pobre de possibilidades econômicas
e compreendendo de perto a ação defraudadora da Igreja Católica, ele está dizendo aqui que a Igreja Católica teve uma ação defraudadora junto à Europa, né? Tornou-se campo estéril para as suas explorações. Então, a Europa já não tinha mais o que dar. Ela não aceitava mais a exploração da igreja, né? As tendências da mentalidade geral para uma organização econômica sobre a base da justiça, que deve prevalecer em todas as leis do futuro, fizeram dos países europeus terreno impróprio para a indústria religiosa. Que aí, principalmente depois da Revolução Industrial, né, que vai acontecer lá no final do século XVIII, início do século XIX, essa Revolução Industrial ela não vai aceitar mais a injunção da igreja. Aí já são grandes empresários, né? Já começando a ter uma outra visão empresarial. Então, ela já não vai aceitar mais isso. Então, como dizer, as tendências da mentalidade geral para uma organização econômica sobre a base da justiça, que deve prevalecer em todas as leis do futuro, fizeram dos países europeus um terreno impróprio para a indústria religiosa. Você repara que ele fala que a Igreja Católica virou praticamente uma indústria, né? A indústria religiosa da exploração. Então, já não se aceitava mais esse tipo de coisa. Aí ele vai dizer assim, com exceção da política de Berlim e de Roma, que a Alemanha ainda se mantém muito ligada à Igreja Católica. E Roma é da Itália, onde vivia o Papa. Então, essas duas regiões ainda vão se manter muito ligadas à Igreja, mas os outros países estão começando a se afastar e negar essa Igreja. Aí ele diz aqui, com exceção de Berlim e de Roma, outras nacionalidades europeias custariam a tolerar esses movimentos de audaciosas explorações. Eles já não aceitam mais a palavra final, a imposição da Igreja, por exceção da Alemanha e da Itália, né, onde estava o Papa. A mística fascista, isso aqui a gente vai trabalhar daqui a pouco, é a única que procura o amparo das ilusões religiosas do catolicismo. Então, os fascistas, eles vão ainda vão se colocar muito ligados à Igreja Católica. Olha que interessante. Olha só. A mística fascista é a única que procura o amparo das ilusões religiosas do catolicismo, com o objetivo de manter a coesão popular em torno da idolatria do Estado. Lendo este trecho aqui, vamos tentar fazer uma analogia com o que nós estamos vivendo hoje. Lembra a história de pátria, Deus, pátria e família? Esse Deus, pátria e família, me fugiu a palavra agora, mas é um estandarte do fascismo que aconteceu aqui no Brasil na primeira metade do século XX. Os camisas verdes de Salgado, eu acho que é Salgado Filho, eu não me lembro bem o nome dele, me fugiu agora o nome. Era um grupo fascista, tá? Fascista, e esse grupo, eles
pregavam essa ideia de Deus, pátria e família, né? Quantos de nós, né, não ouvimos essa frase nos dias atuais? Por Deus, né? Pela pureza, A tradição, respeito à tradição, à tradição, família tradicional. respeitando a família, não foi? E no final, o que a gente descobre? Que são racistas, né? São racistas. Então, a gente vê aí. Eu só estou procurando aqui uma coisinha, porque eu falei um nome, eu só vou confirmar, né, esse nome aqui. Só um instantinho. Então, isso você já vai ver nessa época. Né? Essa época, os pais. Primo Salgado. Plinio Salgado. Deixa eu ver, eu falei Salgado Filho, não. É Plínio Salgado, as camisas verdes. Né? Então, eles vão viver, isso é lá por volta de 1932, 1930, por aí. Falando sobre isso, e aqui ele diz, ó, que a Miss fascista é a única que procura o amparo das ilusões religiosas do catolicismo com o objetivo de manter a coesão popular em torno da idolatria do Estado. Idolatra o Estado, né? Em nome da Deus, pátria e família, tradição e outras coisas mais. Aí ele diz aqui, ainda agora, quando ele fala ainda agora, ele está falando do final dos anos 30, tá? É do final dos anos 30. Ainda agora, existem pronunciadas tendências da nova Alemanha. Por quê? Porque o nazismo estava começando a crescer. 1936, 1938, é mais ou menos esse período que esse livro aqui vai sendo publicado. Então, por isso que ele diz ainda agora. Então, é no final dos anos 30, quando o nazismo está começando a crescer. Ainda agora existem pronunciadas tendências da nova Alemanha, olha aí, que se crie nos bastidores da política hitlerista. Então, Hitler já estava crescendo, já era uma figura de muito conhecimento, né, uma figura já expoente, né, da política da Alemanha. Ele diz que ainda agora existem pronunciadas tendências da nova Alemanha para que se crie nos bastidores da política hitlerista uma igreja nacionalizada. Porque Hitler era católico. Ele era católico. Ele frequentava a igreja. E quando ele começa o seu domínio, ele era apoiado pela igreja. Tem aquele caso que eu falei para vocês, lembra na aula passada? Do Vaticano, aquela coisa arada toda, que uns dizem que o Papa fez acordo com os nazistas, outro grupo diz que não, mas o pessoal fica assim. Então, por que o Vaticano não foi invadido, não foi depredado, não teve as suas obras de arte roubadas, que ele ficou incólume, intocado? Né? Os alemães não eram reconhecidos por respeitar, né, as instituições. Então, eles aqui, era a ideia da política hitlerista criar uma igreja nacionalizada. E a gente sabe que o fascismo e o nazismo andaram de mãos dadas, né? Afinal, Mussolini era fascista e foi um grande companheiro, e, de certa forma, poderíamos até dizer que Hitler se espelhou um pouquinho em Mussolini. Então, eles eram ali pessoas que tinham grandes amizades, né? E tinham outros também, Salazar, né? Em Portugal. Depois tivemos também
na Espanha, Franco, né? Então, essa turma aí, eles andavam de mão dadas. Aí ele diz aqui, mas os países democráticos que se encaminham com seus estatutos de governo para o socialismo cristão do porvir. Ele vai dizer aqui que os países democráticos que se encaminham com seus estatutos de governo para o socialismo cristão do porvir. Esse socialismo cristão do porvir não é esse socialismo que nós encontramos na União Soviética, que depois o pessoal fala de comunismo, a gente sabe que comunismo nunca existiu, que a palavra comunismo é de comum a todos. Alguém já viu algum movimento político onde o comum a todos funciona? Nunca, né, gente? Nunca, 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 nunca. É, a China, que o pessoal diz aí que é o maior país comunista do mundo, ela tem clube de Ferrari, ela tem os mais ricos, e os ricos chineses são podres, podres de rico, a gente sabe disso, né? Aí eu uso a palavra podre porque é uma forma de falar, mas tem bilionários, enquanto tem uma parte da população que é miserável. Aí eu perguntei comunismo aí? E não tem. Que não tem. Porque se tivesse com o verdadeiro sentido da palavra, não tinha gente passando fome. E às vezes sabe que tem. E muita gente. Um trabalho escravo. A gente sabe que as fábricas da China, grande parte delas, meu Deus do céu, né? É um trabalho que todo mundo sabe que é escravo, todo mundo vira a cara para o outro lado, porque a China é o grande parceiro comercial de grandes países do mundo. Então, o pessoal finge que não vê, comercializa com ela, mas sabendo que o trabalho dela é escravo. A maioria da população é escrava. Não tem. Então, quando ele fala de socialismo, ele diz aqui, ó, socialismo do porvir. Não é esse socialismo que o pessoal fala por aqui, eu sou socialista, meu país é socialista. O outro não é. É um socialismo que ainda está por vir. Isso em 1938 ele fala isso. Mas ainda não chegou esse. O que é o socialismo? É algo muito preocupado com as questões sociais. Nós já temos isso. Um governo 90% preocupado com as questões sociais. Então, por isso que ele diz, os países democráticos que se encaminham. Quando eles falam assim, eu me lembro de Jesus, quando disse assim, eu vos enviarei o Consolador. Lembra? Há 10 anos atrás. Eu vos enviarei o Consolador que há de lhes explicar tudo que eu não pude dizer agora. Lembra? 2.000 anos. Não é? Então, quando ele diz o socialismo do porvir, eu penso aí mais uns 100 anos, talvez, que a gente se comportar bonitinho. Esse socialismo do porvir, né? De dividir as coisas direitinho, tirar do seu para dar aquele pau, e todo mundo igual, aquela coisinha. Eles aqui sentiriam, ele diz, os países democráticos se encaminham com os seus estatutos de governo e se encaminham para o socialismo cristão do porvir, sentiriam dificuldade em suportar tutelas dessa natureza. Aquela tutela da igreja nacionalizada, trabalhados por doutrinas libertárias. Esses países democráticos que sonham com esse socialismo do porvir, esses países eles estão sendo trabalhados
por doutrinas libertárias. Eles vêm pagando com sangue os seus progressos penosamente obtidos. Esses que não estão mais aceitando, né, essa igreja nacionalizada. Longe de nós o aplaudirmos a política nefasta de Stalin ou as suas atividades nos gabinetes de Leon Blum ou de Azanha. Azanha e Leon Blum eram socialistas, tá? O Manuel Azanha foi o último presidente da República Espanhola antes do Império, porque depois passou a ter um rei na Espanha, né? Mas até essa data, 1936, era a República. Depois passa a ter o rei da Espanha. Era um jornalista, escritor, ele morreu em 1940. Ele está dizendo o seguinte, e esse socialismo que ele está dizendo aqui, não é esse que existe da União Soviética, que já estava se formada aqui, não era esse desse de Stalin, entendeu? Da China, não é esse. Porque as pessoas vão dizer assim, quer dizer que Emmanuel está falando aqui que esse socialismo, esse de Stalin. Não! Tanto que ele diz aqui, longe de nós o aplaudirmos a política nefasta de Stalin, ou as suas atividades no gabinete de Leon Blum ou de Azanha, que eram socialistas. Então, não é desse socialismo que ele está falando, do socialismo de Stalin, do socialismo de Franco, de Salazar, de Mussolini. Não é desse socialismo que nós conhecemos. Eu falei Franco e Salazar, eles eram fascistas, mas eu estou falando de Stalin, que se dizia comunista. Não é esse socialismo da Rússia, da União Soviética. Entendeu? Não é esse que nós conhecemos hoje, que nós falamos, como hoje vive essa coisa, né? Abaixo os comunistas, abaixo... Não é esse socialismo que ele está falando. É do socialismo do porvir, que ainda virá. Tá? Por isso que ele fala, não é longe de mim apoiar a política de Stalin, tá? Que a gente sabe que foi uma coisa perniciosa. Não é disso que a gente está falando, daquele sociedade da Alemanha Oriental, não é disso que a gente está falando. Aí ele continua aqui. Apenas salientemos a tendência das massas para a liberdade, sacudindo o jugo milenar do catolicismo, que, a pretexto de prosseguir na obra cristã, apossou-se do Estado para dominar e escravizar as consciências. Então, a Europa não aceita mais o domínio da Igreja. E essa Igreja é muito ligada ao fascismo, com a desculpa de que vamos combater o comunismo, que vamos combater o socialismo. Uma desculpa. Uma desculpa. Então, ele fala que os países democratas estão aspirando ao socialismo, mas o verdadeiro socialismo, mas que ainda não chegou para nós. Mas ele fala, um dia ele vai chegar. Ele vai chegar. Aquele aonde... Aí a gente poderia dizer, o Jesus está um ensino sobre isso. Jesus vai ser combatido por alguns porque ele pensava em quê? Em um ensino para todos, em auxiliar a todos, em dizer que todos são iguais. E a gente sabe que não é assim. Nem a igreja vê assim. Nem a igreja vê assim. A gente sabe disso. Olha dentro entre os cardeais, entre os bispos. Eles são, grande parte deles são humildes? Que não. São políticos. E quando surge um homem como o Papa Francisco, olha o que está acontecendo.
ou é combatido pelos seus pares e querem manter aquele status que eles têm. Né? Então, ele diz aqui, a igreja, se bem haja desempenhado missão preponderante no destino dessa civilização, é verdade, ela, não vamos condenar tudo que ela fez. Ela teve o seu ponto positivo. Olha a questão do cristianismo. Ela conseguiu manter ali e fazer com que nós conhecêssemos. Porque se ela não tivesse mantido, mesmo que a força, nós não conheceríamos Jesus. Não conheceríamos os profetas, não conheceríamos o Evangelho. Ela teve esse valor, entendeu? Mas, nesse caminhar para manter essa pureza, ela também cometeu muitos erros. Muitos erros. E a gente sabe que a Inquisição é um desses erros. E a Inquisição foi para manter o quê? Para manter seu poder, para não admitir nenhuma outra doutrina estranha que pudesse ameaçar o seu poder. E aí ela fazia o quê? Ela tratava com violência qualquer manifestação que pudesse, ou melhor, que ela acreditasse que podia ameaçá-la. Então, ela vinha e agia com violência. Né? Então, ele diz aqui, a igreja, se bem haja desempenhado missão preponderante no destino desta civilização, que na atualidade toca ao apogeu, fez mais vítimas a igreja das 10 perseguições mais notáveis, efetuadas pelos imperadores da Roma Antiga contra os adeptos da abençoada doutrina do crucificado, né? Então, ela tem uma notinha, o Emmanuel bota uma notinha aqui, que diz assim, refere-se ao envolvimento político da Igreja Católica nos anos que antecederam e sucederam a Segunda Guerra Mundial, olha aí, além de seu envolvimento histórico nas chamadas Guerras Santas. Então, ele está colocando aqui as Guerras Santas, as Cruzadas, as suas ações antes da Segunda Guerra Mundial e depois da Segunda Guerra Mundial. Ele fala que ela teve seu ponto forte, ela teve seu valor, mas ela fez muitas vítimas para manter seu status quo. Muitas vítimas. Tá? E aí, eu trouxe aqui um texto para a gente perceber essa ação da Igreja Católica nessa mística fascista, que ele diz aqui, ó, a mística fascista é a única que procura o amparo das ilusões religiosas do catolicismo com o objetivo de manter a coesão popular em torno da idolatria do Estado. Então, eu trouxe aqui para a gente ter um pouquinho do conhecimento da ação da Igreja nesse envolvimento com o fascismo, que para muitas pessoas pode parecer um absurdo, mas ela agiu, né? Ela agiu aí nesse sentido. Esse texto aqui, deixa eu tirar aqui. Está aqui, ó. Todo mundo está vendo, né? A Guerra Civil Espanhola e a luta antifascista. Então, nós vamos ter aqui, deixa eu só descer aqui para ver outro. Esse texto se encontra no jornal A Verdade. O articulista chama-se Rafael Almeida. Deixa eu puxar aqui. Então, está aqui. A gente vai ver a participação da Igreja Católica na Guerra Civil Espanhola e a luta antifascista.
Então, eu trouxe um trecho desse artigo dele. Ele fala assim: conhecida também como prévia da Segunda Guerra Mundial, porque a Guerra Civil Espanhola vai acontecer de 1936 a 1939. Em 1936, Hitler já estava em grande poder. Em 1939, ele invade a Polônia. E ali, vamos dizer assim, oficialmente, podemos dizer que começou a Segunda Guerra Mundial. Mas em 1936, o Partido Nazista já está forte da Alemanha. Né? E a Guerra Civil Espanhola ela acontece nesse intervalo, de 1936 a 1939, com o nazismo já forte e ela termina mais ou menos na época que a Polônia é invadida. Então, ela é chamada, ela é como se fosse uma prévia da Segunda Guerra Mundial. Ela é um marco, a Guerra Civil Espanhola, ela é um marco na luta antifascista. Na realidade, é uma luta entre os republicanos contra os fascistas. Na Espanha, até essa data, a Espanha tem um governo civil. No final da Guerra Civil Espanhola, começa, tem mais um governo aqui, outro ali, e entra o reinado, que aí nós vamos ter, né, a família real espanhola, que está no poder até hoje. Né? Então, era um governo civil que começa a sofrer uma pressão dos fascistas. Então, era um marco, a Guerra Civil Espanhola, na luta antifascista. No começo do século XX, a Espanha ainda vive, né, sob um regime monárquico absolutista, enquanto os países europeus já tinham aprofundado a Revolução Industrial. E a burguesia tinha se constituído enquanto classe dominante. A Espanha ainda vivia sob o mando do latifúndio da aristocracia e da Igreja Católica. Né? Então, ela vivia essa dualidade, tá? De um regime monárquico absolutista, mas já um vislumbre aí republicano. Enquanto outros países europeus já tinham aprofundado a Revolução Industrial. E a burguesia tinha se constituído enquanto classe dominante, a Espanha ainda vive sob esse mando do latifúndio, da aristocracia, da Igreja Católica. Né? Não é ainda ela ainda não tem um governo, vamos dizer, civil, mas há uma aspiração para isso. Eu tinha dito antes que ela estava no governo civil. Não, ela não estava. Ela ainda tinha essa ideia monárquica, ela estava ali. Mas a igreja com uma grande força, a aristocracia também, mas já havia essas ideias, essas aspirações de se libertar de tudo isso. Enquanto os outros países já estavam caminhando, né, para uma democracia, para um governo mais livre, todo empolgado pela Revolução Industrial. Durante a Primeira Guerra Mundial, de 1914 a 1919, o país viveu o primeiro boom econômico e industrial, com a demanda têxtil, da metalurgia e siderurgia. Os lucros cresceram enormemente e o número de fábricas instaladas aumentou, resultando numa migração dos trabalhadores do campo para se tornarem operários nas cidades. Então, o campo começa a ser esvaziado e o pessoal começa a vir para as cidades para trabalhar nas fábricas. Contudo, o pós-guerra fez o mercado espanhol entrar em declínio. Não tendo mais demanda, as minas de carvão foram fechadas. E a gente sabe como as minas de carvão era importante para a industrialização. Então, não tendo mais demanda, as minas de carvão foram fechadas e as companhias donas de estaleiros estavam atoladas de dívidas, já que as taxas de frete caíram e os navios construídos
já não tinham mais pedido de transporte. As usinas siderúrgicas não encontravam demandas para seus produtos. Os proprietários de terra não conseguiam escoar sua produção. O desemprego agrícola aumentou o êxodo rural, puxando ainda mais o salário dos trabalhadores das cidades, que já enfrentavam graves problemas com desemprego em massa. Com o tempo, intensificaram-se as greves por melhores condições de vida. Isso é fato acontecer, né? Quando você vê a economia de um país cair, quando a gente vê que a inflação sobe e o trabalhador já não tem mais condições de, com seu salário, sobreviver, começam as greves, né? As greves vão desencadear. Com o tempo, intensificaram-se as greves por melhores condições de vida, temendo uma revolta em defesa da República, que aí o pessoal começa. Não dá mais para viver com esse governo. Esse governo, a gente não aceita mais. O que essa monarquia está fazendo aí? O que essa igreja está fazendo aí? E todo mundo de olho nos países vizinhos. Vendo que grande parte dos países vizinhos já estão adotando a República. E eles estão ali presos, aquele grupo, né? Então, o governo começa a ter medo da chegada dessa república. As classes dirigentes, então, optaram, em 1923, por interromper a monarquia. E aquele grupo, né, porque, como nós falamos no início, ali era um regime monárquico, então você tinha a força da aristocracia e da Igreja Católica. Com medo de uma revolta popular, eles pensaram o seguinte: vamos interromper a monarquia e vamos substituir essa monarquia por um governo militar, chefiado pelo coronel Antônio Primo de Rivera. A transição da monarquia para o regime militar não melhorou a condição de vida na Espanha. Olha essa situação. A Espanha entra o século XX com uma monarquia, né? Uma força aristocrática e com uma força da igreja. Aí há um boom comercial. A economia da Espanha cresce, mas depois ela começa a decair. E aí começam a haver movimentos das massas, movimento do operariado. E esse movimento foi tão grande que esse governo resolve dar um basta, uma parada na monarquia, substituí-la por um governo militar, para ver se, através do governo militar, essa revolta das massas diminuía. Mas isso não aconteceu. Enquanto a qualidade de vida piorava, as manifestações se intensificavam. Seguindo essa mesma proporção, a ditadura militar que se instalou no lugar da monarquia, né, fechava o cerco contra o movimento popular. Isso a gente já viu. Então, o regime militar vai contra o povo, que está querendo melhores condições de vida. Vendo que a ditadura militar tinha piorado a situação, a aristocracia, que tinha cedido lugar para o regime militar, pressiona para que Rivera, o comandante militar, renunciasse ao cargo. Mas já era tarde. Nesse momento, a burguesia e os trabalhadores, a burguesia, ela representa os comerciantes, né? Nesse momento, a burguesia e os trabalhadores espanhóis defendiam o fim do regime do governo militar. Defendiam o fim da monarquia. Porque a monarquia queria o quê? Sai do governo militar agora e a gente volta ao poder. Só que a burguesia e os trabalhadores disseram: não, a gente não quer o regime militar, a gente não quer que a monarquia volte, nós queremos a convocação de eleições para o parlamento. Graças à pressão, foi instituída a Segunda República Espanhola em 1931 e convocadas eleições gerais para o final do mesmo ano.
apoiado na classe média. Aquele Manuel Azanha Dias, que o Emmanuel fala, que não é esse socialismo do Azanha que eu estou aplaudindo, tá? Esse Azanha que é eleito presidente. Então, o que ele diz aqui, ó, longe de nós aplaudirmos a política nefasta de Stalin ou as suas atividades nos gabinetes de Leon Blum ou de Azanha. Porque o Azanha, ele vai assumir, e esse socialismo do Azanha está muito em cima do stalinismo. Por isso que ele diz, não é esse que a gente está aplaudindo. Tá? Esse Azanha aí. Ele é eleito presidente. Seu governo tinha elementos relativamente progressistas. Entretanto, mostrou-se extremamente incapaz de resolver os graves problemas que o povo vivia no período pós-crise econômica de 29. Todo mundo sabe que em 1929 houve um grande craque, né? A grande quebra da Bolsa de Nova York. E aí começou um período de grande dificuldade econômica para o mundo inteiro. Para o mundo inteiro. Vocês já devem ter ouvido falar nisso aí, né? É a época da Grande Depressão. Aqui no Brasil também atingiu o mundo inteiro. Então, esse governo dele não foi capaz de resolver os graves problemas que o povo via no período pós, quer dizer, após a crise econômica de 1929. Foi a quebra da Bolsa de Nova York, e aí isso se espalhou e foi uma coisa terrível. Nesse período, os anarquistas da Espanha dispunham de grande respeito entre as massas trabalhadoras, inclusive dirigiam a segunda maior central sindical do país. Quando novas eleições presidenciais estão convocadas, em fevereiro de 1936, os fascistas já tinham tomado o poder na Itália, e de Mussolini. Com Mussolini, lá na Itália, em Portugal, Salazar, e na Alemanha, com Hitler. Então, quando a Espanha decide fazer novas eleições, o que acontece? Os fascistas já tinham tomado o poder em vários países. Na Itália, com Mussolini, em Portugal, com Salazar, e na Alemanha, com Hitler. O Partido Comunista da Espanha, cumprindo a orientação estabelecida pela Internacional Comunista de construir uma frente única, fez um chamado para a formação de uma frente com o Partido Socialista. Eles iriam se unir. Os republicanos de esquerda, liberais, radicais, sindicalistas e antifascistas, eles queriam se juntar. Partido Comunista, Partido Socialista, os republicanos de esquerda, os liberais radicais, os sindicalistas e antifascistas, queriam se reunir para formar uma frente única. A frente não contou com a participação dos anarquistas, mas, ao final, eles fizeram campanha para essa frente única. Já a burguesia espanhola, que era aliada aos monarquistas, o exército, a igreja, a maçonaria, o latifúndio e os fascistas, organizaram a Frente Nacional para disputar as eleições parlamentares. Então, você vê aí, vai ter um momento que a burguesia e os trabalhadores vão defender o fim do governo militar, fim da monarquia, uma convocação para as novas eleições. Mas, quando eles resolvem fazer uma frente única, com o Partido Comunista, né, os socialistas, os republicanos, os liberais, a burguesia não participa. Ela não participa. Ela vai se aliar aos monarquistas, com o exército. E a igreja entra nessa, apoiando essa frente nacional onde os fascistas faziam parte. Então, você vai ter frente única, pelo pessoal, podemos dizer assim, da esquerda, e a frente nacional, que é a união
da burguesia espanhola, dos monarquistas, do exército, da igreja, da maçonaria, o latifúndio e os fascistas. E eles vão disputar as eleições parlamentares. Em pouco tempo, o país estava dividido entre republicanos, que comandavam essa frente única, e os fascistas, que faziam parte dessa frente nacional. Olha aí o problema. A Igreja Católica, olha aí, também teve um papel determinante para o resultado da Guerra Civil ser favorável ao fascismo. Porque aí, no final da Guerra Civil Espanhola, os republicanos perdem e são derrotados, são massacrados. E a Frente Nacional, ela é a grande vitoriosa, aonde o fascismo está implantado. E a Igreja Católica vai ter um papel determinante para o resultado da Guerra Civil ser favorável ao fascismo. Olha o que a Igreja vai falar. Por isso que Emmanuel diz aqui, ó, a mística fascista é a única que procura o amparo das ilusões religiosas do catolicismo, com o objetivo de manter a coesão popular em torno da idolatria do Estado. A ideia era fazer uma igreja nacionalizada. Então, a igreja vai trabalhar por isso. A igreja e os latifundiários espanhóis levantaram recursos e contrataram 75 mil mercenários marroquinos para atuar no exército franquista. Franco, tá? O grande líder fascista da Espanha. Então, veja só, a igreja vai bancar, junto com os latifundiários espanhóis, a contratação de 75 mil mercenários marroquinos para atuar no exército franquista. No interior do país, padres mapeavam e entregavam aos fascistas nomes de pessoas defensoras da República. Relatavam segredos de confissão, aquele segredo de confissão que o pai não pode revelar, e tudo que pudesse ser utilizado a favor das tropas de Franco. Então, a pessoa ia se confessar com o padre, acreditando que o padre era honesto, que o padre, né, cumpria com aquele voto, o voto do silêncio, de não poder revelar sua confissão para ninguém. A igreja entregava, não só contava as confissões do pessoal para o exército, e entregava o nome das pessoas, seus segredos, e fazia tudo que pudesse ser utilizado a favor das tropas de Franco, dos fascistas. Por outro lado, nas regiões controladas pelos republicanos, avançava a Revolução Social. As terras foram coletivizadas, as fábricas eram dirigidas pelos próprios trabalhadores e seus sindicatos. Os meios de comunicação estavam sob controle popular, a jornada de trabalho foi reduzida e a educação foi separada da igreja, ensino laico. Aí a igreja realmente não aceitava isso. Porque a igreja, até então, ela era a grande, ela dominava o ensino educacional. E, nesse momento, o pessoal da frente, dessa frente popular, dessa frente única, que era uma frente socialista, ela não quer que a igreja continue a dominar o ensino, a educação. E eles criam aí a educação separada da igreja. Apesar de toda a solidariedade internacional, que o mundo todo admirava, se dizia solidário aos fascistas, né? Aos antifascistas, à frente única. Mas os governos burgueses europeus adotaram uma política que facilitou a vitória de Franco contra os republicanos. Eles simplesmente era aquele tipo: sou solidário a você, mas eu não posso intervir. Só que, por baixo do pano, eles também mandavam ajuda para os burgueses. Entendeu? E aí, o pessoal da frente única, os socialistas,
não conseguiram vencer essa guerra, né? Os fascistas eram em número muito maior, muito mais poderosos, muito maior número de armamentos. Por quê? Por que os governos portugueses e europeus não apoiaram os fascistas? Desculpe, os outros fascistas, os socialistas? Por interesses econômicos. Aqueles acordos, né? Burgueses, economistas, comerciantes. Então, eles começaram a olhar para os socialistas com certo medo, porque as terras foram coletivizadas. Quer dizer, quem fosse um dono de uma grande extensão de terra, sua terra seria dividida entre o povo do campo. As fábricas que esses burgueses eram donos passaram a ser dirigidas pelos trabalhadores, pelos sindicatos. Os jornais passaram a ser controlados pelo povo. A jornada de trabalho, que chegava a ter 16, 18 horas de trabalho, foi reduzida para beneficiar o trabalhador, e a educação separada da igreja. E os burgueses começaram a olhar, não, esse negócio de beneficiar o povo vai me prejudicar. E aí eles começaram a apoiar os fascistas, porque rolava a questão do poder, da economia, do dinheiro. 12 mil comunistas da Frente Única, né, ao final da guerra, foram levados à prisão. Os dirigentes desses movimentos foram entregues à Franco. Sisto. O que ele mandou fazer com esse povo? Mandou fuzilar todo mundo. Nesse ponto, a guerra estava perdida. Na terça-feira, 28 de maio de 1939, os fascistas entraram em Madrid e, em 30 de março, toda a Espanha tinha caído. E, nesse mesmo ano, Hitler invade a Polônia, né? Então, esse movimento republicano, essa guerra, deixa eu só subir aqui um instantinho, essa guerra civil espanhola, né? Ela é um marco na luta antifascista, mas, infelizmente, eles não conseguiram vencer. E a igreja teve uma grande ação para ajudar que os fascistas vencessem. O resultado da Guerra Civil Espanhola revela toda a vilania, toda a ambição dos governos burgueses europeus, que de tudo fizeram para impedir a vitória das forças antifascistas. E todo seu desejo que o nazifascismo concentrasse sua sanha contra os comunistas e revolucionários. E a igreja teve um papel fundamental para que o nazifascismo imperasse em grande parte da Europa, porque ela trabalhou para isso. Então, por isso que Emmanuel aqui faz essa crítica, né? A igreja, essa ação da igreja, um pé muito grande, muito profundo dentro do nazifascismo, ajudando os fascistas a lutar, quebrando todas as suas regras, né? As regras da profissão, entregando as pessoas à morte, à prisão, à tortura, né? Por isso que ele diz aqui que ela fez mais vítimas que as 10 perseguições mais notáveis efetuadas pelos imperadores da Roma Antiga contra os adeptos da abençoada doutrina do crucificado. E depois ele vai dizer aqui naquela notinha, né? Ele está se referindo aqui ao envolvimento político da Igreja Católica nos anos que antecederam e sucederam a Segunda Guerra Mundial, além de ser um movimento histórico das chamadas Guerras Santas. E a gente sabe também que, após a Segunda Guerra Mundial, grande parte dos criminosos nazistas
fugiram da Europa, principalmente para a América do Sul, com a ajuda da Igreja Católica, que formou como um corredor na Europa, usando os seus mosteiros para abrigar esses nazistas. Inclusive, tem programas muito sérios feitos sobre isso. Tem um que eles mostram um caderno dentro do mosteiro. Se eu não me engano, esse mosteiro, havia mosteiros da Espanha e Portugal, dois países altamente católicos, né? Então, eles recebiam os nazistas ali, eles ficavam escondidos nesse mosteiro, enquanto tem até um nome, se eu não me engano, é Odessa, tem até uma instituição que foi criada para dar fuga aos nazistas, né? Principalmente, muitos deles vieram para cá, para a América do Sul, Argentina, Uruguai e Brasil, nós sabemos disso. Então, havia um mosteiro, eu não me lembro se foi em Portugal, onde eles eram levados para lá, e lá eles eram. Aí vinha o padre, anotava no livro o nome deles, por exemplo, Carlos não sei das quantas. Ele era rebatizado com um nome diferente, e no caderno, esse caderno era o coronel Flávio rebatizado, agora é rua não sei das quantas. E dali eles colocavam esses nazistas em navios, em submarinos, e eles saíam da Espanha, passavam por Portugal e vinham bater na América do Sul. Muitos deles viveram na Argentina. Tem uma cidade na Argentina que ela é muito famosa por causa, esqueci o nome dela agora, por causa de esquiar, o pessoal vai esquiar na Argentina. Bariloche? Bariloche de colonização alemã, uma cidade de colonização alemã. Então, as reportagens, o pessoal que faz as reportagens, disseram que era comum no pós-guerra, né? Até uma certa época, você vê famosos criminosos nazistas dando aula nas faculdades em Bariloche. O governo do Paraguai também teve pessoas influentes do seu governo, nazistas. O Uruguai também teve. E nós sabemos que um morreu aqui na Praia de São Paulo. Um dos piores, podemos dizer assim. Um dos piores. Ele foi para a Argentina, ficou tempo na Argentina, de lá ele foi para o Paraguai, e de lá ele veio para o Brasil. Chega do Rio de Janeiro, eu vi uma entrevista de uma dentista, que ela tinha uma consultório na Tijuca. Depois que explodiu a história que ele tinha morrido afogado numa praia de Santos, e apareceu a foto dele, uma cara atual, que ele tinha um retrato, que ele ficou escondido numa família alemã, em São Paulo, morou aqui no Rio de Janeiro. Então, tinha fotos dele recentes. Quando ela viu, ela disse, ele foi meu cliente. Ela disse, na Tijuca, ele morou no Rio de Janeiro. Ele foi fazer a consulta médica com ela. Ela disse assim, que toda vez que ele ia até lá, ela disse que ela tinha uma sensação muito... Todo mundo sabe de que eu estou falando, né? Ela disse que tinha uma sensação muito ruim dele. Ela disse que olhava para ele, sabe aquela coisa de meu santo não vai com o santo desse homem? Mas era cliente dela, né? Ele fez 3 ou 4 consultas com ela, depois sumiu. Ela disse que deu até graças a Deus, que ela não se sentia bem com ele, porque ela disse que ele passava uma coisa muito ruim para ela. Aí depois ele foi para São Paulo, se escondeu no interior de São Paulo, num sítio, com uma família, eram famílias alemãs que moravam aqui, que eram simpáticas ao nazismo. Como lá em Santa Catarina tem um monte até hoje, no Rio Grande do Sul tem um monte até hoje, né? Como aqui em Petrópolis também tinha. Aqui em Petrópolis tinha um teatro, onde teve reuniões de mocidade hitlerista, de nazista, tinha uma bandeira. Depois, eles derrubaram o prédio foi derrubado, depois da Segunda Guerra Mundial.
Mas tem fotos deles lá, com aqueles bandeirões, aquela coisa nada toda. Porque Petrópolis também foi colonizada, grande parte, pelos alemães, né? Que vieram no final do século XIX. Então, esse foi. Depois ele foi para São Paulo, e um dia foi fazer um piquenique na praia, e ele foi mergulhar, e parece que ele teve um infarto, um AVC dentro d'água e morreu afogado. Foi enterrado com nome falso, mas nada fica tão escondido, né? Aí alguém pesquisando aqui, pesquisando ali, pesquisando ali, conseguiu entrar em contato com essa família, a família falou, foram lá, retiraram, desenterraram os ossos dele, a família dele ainda é viva, ele tem um filho lá na Alemanha, fizeram DNA, bateu. Era ele. Ele tinha um ele, inclusive, ele tinha um apelido, né? Terrível, terrível, que ele foi um dos piores nazistas que já existiu. Pior, o que você pode imaginar de ruim essa criatura, por isso que eu nem quero falar o nome dele, essa criatura fez. É uma criatura digna de muita, muita, muita piedade. Outro também, que em São Paulo foi participar de uma comemoração da colônia alemã em São Paulo, e ele já com seus 70 e poucos anos foi para lá. Tanto que nenhuma de suas vítimas estava viva. E ele estava na rede Globo está em todo lugar. Filmou. Foi até a Rede Globo, o jornal. Filmou, vai passar na televisão. Quem é que está em casa e vê? Uma de suas vítimas, que era criança na época. E quando ela bate o olho, essas coisas a gente não esquece. Ela era bem jovem, passado 40, mas ela o reconheceu. A polícia o pegou, realmente, ele tinha um outro nome, mas aí levantaram os documentos dele, porque tinha aquele Instituto Judeu lá em Israel que caçou muitos deles, inclusive foi buscar um na Argentina, tirou de forma clandestina da Argentina, né? Porque o governo argentino não ia entregar, eles entraram na Argentina de forma clandestina, sequestraram ele e levaram para Israel. E quando o governo argentino tentou impedir, ele já estava voando, o avião já estava decolando e não deu como, né? E aí foram ver os documentos, era ele. Então, muitos deles saíram, isso é fato certo. Muitos deles, desses nazistas, de piores que você pode imaginar, saíram da Europa por uma rota criada pelos nazistas e pela Igreja Católica. Muito, a Igreja Católica, isso é fato documentado, não é invenção de ninguém, é fato documentado. Tem vários documentários falando sobre isso, sobre essa rota que eles criaram, muitos mosteiros que esconderam eles durante o tempo. E aí a gente entende o que Emmanuel está falando. E essa ação da Igreja na Guerra Civil Espanhola, quebrando seus próprios votos, o voto do silêncio do padre. Olha que covardia. Eles se apropriavam da confissão da pessoa e entregavam aquelas pessoas. Né? Então, a gente vê o que Emmanuel está trazendo aqui, infelizmente, né? O que causou. Semana que vem continua nesse assunto, ele vai falar sobre a Igreja Católica provocando a pobreza no mundo, né? E outros. E a gente não pode negar. Não é que nós tenhamos aqui fazendo querendo arrebentar com a igreja, não, mas é a história. E cada um tem que responder pelos seus atos. Né? A gente sabe que hoje a igreja não é mais assim nessa época. Ela tem, quer dizer, o Papa Francisco tem feito o possível para mudar isso, mas ainda há uma grande resistência dentro da igreja em manter esse status. Né? Não é à toa que esse espírito está lá tentando lutar contra tudo isso. Muita coisa ele já conseguiu, mas tem outras coisas que é difícil você apagar. Alguém gostaria de comentar alguma coisa sobre isso? Toda vez que eu... Está me escutando? Pô, Escuta. Não, toda vez que isso
eu nunca imaginei que esse livro ia chegar nisso e seria tão bom, né, de falar disso, falar da Europa, falar de todos esses lugares. E eu me lembro da família, tanto da minha, e a maioria dos contatos que eu tenho de família, de amigos, de tudo, e exatamente a fuga que eles fizeram. Por exemplo, meu bisavô veio para cá, ok? Nona, italiano na parte do pai e da parte da mãe, e alemão mamãe e italiano papai. Quem veio foi o bisavô e a criança nasceu no navio, para variar. Eu tenho dois da minha família que nasceram em navio em lugares diferentes, né? Vindo para cá na época da guerra, fugindo da Alemanha, da Itália e por aí vai. E o meu marido, eu já te falei, né, que ele, a família dele, nós até descobrimos que ele desencarnou tem uns 9 anos já, seu Sole, a gente descobriu, dizia que tinha nascido aqui, e a mãe dele era francesa, falava só francês e se tornou professora aqui e tudo. Acabou que ele saiu, na verdade, ele veio da... Como é que é o nome daquele lugar que falam que é Jura, aquela cidade? Ele, ai meu Deus, como é que é? Não é uma cidade de mão de vaca que tem lá fora da Europa que a gente fala, não é? Me esqueci, eu lembro do nome daqui a pouquinho. Eu lembro do nome daqui a pouquinho. E ele veio do navio criança, tu vê? Criança, ele e o irmão. E só depois que ele desencarnou é que eles descobriram. A irmã do marido falou: não, o pai veio de. Ai, deu um branco. Que coisa, né? Falar uma coisa dessas. Avós também vieram fugidos da Itália. Todo mundo que eu incrível, né? E a maioria veio em navio, veio nascendo, vieram do jeito que deu. Quem tinha um pouco de dinheiro comprou o tal do documento, né? E chegou aqui já com outro documento. Eu vi essa Incrível, reportagem, né? Rose. Muito português. Incrível. Que você falou, eu vi. Muitos fugindo de Salazar em Portugal. É verdade, Salazar. Inclusive, a documentação que ele tem é dessa época da Inquisição, exatamente quando os judeus ficaram daquele jeito, e eles matando e pegando, e eles entregando, os europeus entregando, até hoje estão tendo que fazer passaporte e dar lá. Eu, por exemplo, ele já teve os documentos agora, já está com tudo, né, porque ele é judeu, e eu agora é só ir lá e assinar passaporte e tal, e tenho meu filho, todo mundo, por causa dessa época da guerra. Tu vê como tem coisas aí que não foram resolvidas até hoje, nem vão ser, né? Tem muita coisa ainda, né? Muita coisa, né? Então a gente Eu vê. estou tentando lembrar o nome da cidade, mas eu vou lembrar daqui a pouco. Da cidade não, do país. Ele Até nasceu, que na verdade Alemanha, Pode Itália. ser Suíça, não é não é Suíça, lá dos não? lados árabes, Não lá é dos Suíça, árabes. não, Eloá? Não é Suíça, Não, não. não, não, Você falou não, das não. vacas? É aqueles lugares lá Síria, árabes. Síria, da Arábia, Síria, Egito. Então, É, a gente, por aí, pertinho. isso é terrível, né? Quantas Mas é uma famílias verdade, é uma sofreram, verdade. pessoas sofreram, e a igreja, que era para levar o consolo, ela agiu totalmente contrário a isso. Turquia, lembrei, Turquia, veio, esqueço as coisas, eu acho que eu estou ficando meio... a igreja ela vai agir de forma totalmente contrária ao ensino do Cristo, né, gente? Totalmente contrário ao ensino do Cristo, né? Mas é isso aí. Então, meus amigos, nós estamos encerrando aqui o nosso estudo da noite de hoje. A gente vai vendo que esse estudo nosso, ele não se prende só ao passado, não. Ele traz aqui questões, Emmanuel aborda questões muito importantes. Esse parágrafo 9 é um parágrafo muito importante, a Igreja de Roma, da América do Sul, né? E ele vai falando, depois ele vai falar sobre o capítulo 10, sobre as pretensões católicas. Ele vai trabalhar
dois capítulos, não, são dois, não, são três, 8, 9 e 10, voltado para a Igreja Católica. Confissão auricular, tá? Olha só como ele vai falar. Ele vai trabalhar 3 capítulos voltados para a Igreja Católica. A confissão auricular, a Igreja de Roma e as pretensões católicas. Então, a gente vai ver como a gente vai trabalhar muito isso. Então, vamos encerrar o nosso estudo aqui, que daqui a pouco tem a nossa irradiação para os nossos irmãos desencarnados, e vai ser desse link mesmo, né? A Denise já deve ter falado. Então, eu vou pedir para a nossa irmã Carmen fazer a nossa prece de encerramento. Carmen, por favor. Então, nós só temos a agradecer mais uma vez por essa oportunidade, pelo conhecimento, pelos exemplos que nós não podemos repetir, né? E a história nos mostra essas questões que muitas vezes a igreja encobertava, a igreja manipulava, a igreja tinha um conhecimento. Então, como disse a nossa amiga Rose, ela não cumpria com aquilo que Jesus trouxe de amar o próximo, de acolhimento, de amparo, pelo contrário. Então, era o egoísmo, o orgulho, a vaidade que imperava. Que nós, com esse conhecimento, possamos ter essa forma de enxergar diferenciada, e que traga para nós elementos para a nossa modificação, né? Nossos pequenos deslizes, nossos pequenos erros, que sirva de exemplo, que sirva de sabedoria para nós. Que Jesus abençoe a todos nós aqui presentes, de todos os 2 planos da vida, e que possamos dar a continuidade a esse conhecimento que tanto nos enriquece, né? Então, graças a Deus, Senhor, e só temos a agradecer. Graças a Deus. Graças a Deus.